bem? Professor Ricardo aqui, de língua portuguesa. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as classes gramaticais, né? Morfologia, o emprego dos elementos na gramática. Essa aula é destinada aos alunos de 7º ano, mas nada impede dos alunos dos outros anos assistirem também, porque ela é comum desde o 6º ano até o 9º ano. Todo ano a gente vê um pouquinho de morfologia, um pouquinho das classes gramaticais. Então, os alunos das outras séries podem assistir também. Aprendizado nunca é demais, certo? Mas vamos focar aqui nos 7º anos hoje. Então, morfologia, as classes gramaticais. São 10 classes gramaticais. Nessa aula de hoje a gente não vai conseguir ver todas, obviamente, porque é um conteúdo relativamente extenso. Então, eu vou tentar focar nas 3 primeiras, e aí, conforme a gente for gravando as outras aulas, a gente vai aprendendo as outras, ok? Então, vamos começar pelo substantivo, que muitos de vocês já devem ter visto, já devem ter ouvido, e agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, substantivo é a classe gramatical, ou seja, é a primeira das classes gramaticais, então, que nomeia os seres, né? Então, tudo que for um objeto, uma pessoa, lugar, sentimento, são os nossos substantivos. A gente vai classificá-los depois, né? Como substantivo simples, concreto, abstrato, mas, né, a gente tem os tipos de substantivos, mas por enquanto vamos só tentar encontrar, definir, né, descobrir entender quais são esses substantivos, né? Então, substantivo, tudo aquilo que dá nome. Então, se a gente está lá com uma carteira, uma camisa, um ventilador, uma bolsa, tudo que dá nome é substantivo. Ou seja, a maioria das palavras na língua portuguesa são substantivos, né? Que dão nome às pessoas, aos objetos, aos lugares e por aí vai. Então, aí a gente tem na primeira frase, né? O avião chegou. A gente sabe que é um artigo na língua portuguesa, um artigo definido. O avião seria o nosso substantivo, que é o nome dado a esse objeto que voa. E chegou é o nosso verbo, né? Tudo que faz uma ação ou promove um estado é um verbo. Então, o verbo ele pode exprimir um estado, como ele pode exprimir uma ação de algo ou de alguém, certo? Pessoas. João vai estudar. João é o nosso substantivo e o vai estudar é o nosso verbo, ok? Lugares. Mora em Campinas. Campinas é um nome da cidade, então a gente classifica ele como substantivo. Sentimento. O amor nos engrandece. O nome aí é o amor, né? A palavrinha aí que está dando nome ao sentimento é o amor. Então ele é o nosso substantivo. Estados, que foi o que eu falei, que a gente tem alguns verbos que indicam estado, né? Geralmente são os nossos verbos de ligação, que ser, estar, permanecer, continuar, andar, ficar. Aí tem, no caso aí, o necessitar. Não, a gente não usa muito, mas ele também pode ser classificado assim. Então, todos necessitam de alegria. Alegria é um nome que a gente dá ao estado de estar alegre, né? Alegre é o quê? É um substantivo. Alegria é um substantivo. Vai acontecer desse alegre, alegria, virar um adjetivo, mas isso a gente vai ver ao longo das nossas aulas. Mas nesse primeiro momento, a alegria constitui como um substantivo, tá? De estado. Qualidade. Então, a honestidade é essencial. Ou seja, honestidade é uma qualidade, então neste caso, ele é um substantivo. A honestidade, ser honesto, é uma qualidade que pode classificar como adjetivo, que a gente vai ver isso. Mas para a gente não confundir substantivo de adjetivo, geralmente antes de um substantivo, ele vem um artigo, que pode ser o a, o, um e uma. Pode ver aí que a honestidade, antes está vindo um a, que é um artigo. Quando acontece isso, consequentemente, a palavra que vem seguinte, ela vai ser um substantivo. Ela não vai ser um adjetivo,
tá? Para a gente sabe conseguir separar quando vai ser substantivo de adjetivo, tem esse macete. Se antes vier um artigo, o, a, uma, é porque a palavra seguinte, ela necessariamente, provavelmente, será um substantivo. Ações. A pescaria foi divertida, ou seja, ao aí, que é o artigo, e pescaria, que é o nosso substantivo, confirmando que é um substantivo, porque antes está vindo um artigo. Fenômenos na natureza. Chuva é importante. Então, toda vez que tiver um fenômeno da natureza, essa palavra chuva, né, ela vai constituir também como um substantivo. Vamos classificar os substantivos? Então, nós temos aí as classificações dos substantivos. Comum indica um nome comum a todos os seres da mesma espécie. Então, geralmente, quando a gente escreve alguma palavra ou a gente vê escrito alguma palavra com letra minúscula, por isso que a gente, professor de português, pega muito no pé, até das outras áreas, né? Professor é professor, mas pega muito no pé do aluno quando ele escreve com letra minúscula o próprio nome ou o nome de uma cidade. Por quê? Porque é um substantivo aí comum. Substantivo comum a gente escreve com letra minúscula. A gente não precisa escrever lápis com letra maiúscula. A não ser que a gente vai fazer um parágrafo, aí todo parágrafo começa com letra maiúscula. Aí ok, tá tudo certo. Mas quando a gente escreve qualquer substantivo comum, a gente escreve geralmente com letra minúscula, né? Por ele ser um nome comum, usado a todas as espécies. Agora, se é um nome que a gente usa com letra maiúscula, é porque ele já vira um nome próprio, um substantivo próprio. Então, comum, guardem assim. Temos aí os coletivos, né? Entre os substantivos comuns encontram-se também os coletivos, que, embora sejam no singular, indicam uma multiplicidade da mesma espécie. Então, por exemplo, qual o coletivo de flores? Ramalhete. De peixes? Cardume. De bois? Boiada. Ou seja, esses são os chamados substantivos coletivos. Eles continuam sendo comuns, só que a gente agora classifica eles como coletivo, que a gente vai aprender também bastante coletivo esse ano, tá? Próprio, foi o que eu falei. Nome tem que ser com letra maiúscula. Não dá para a gente escrever o nosso nome com letra minúscula. Não acontece. Não pode, é impossível. Até nome de bichinho, do cachorrinho, do gatinho, do passarinho, quando a gente dá o nome para ele, né? Tipo, Toby, Laika, Tila. Estou falando o nome de uns cachorros que eu já tive. Nick. A gente tem que escrever com letra maiúscula, porque é o nome do nosso bichinho. A gente não pode colocar com letra minúscula, é um nome próprio, né? Então aí tem a definição. É aquele que particulariza um ser da espécie, pessoa, cidade, estado, países, rios, nomes de animais domésticos e outros. Então toda vez que tiver dentro desse parênteses esse tipo de nome, esse tipo de classificação, a gente coloca como substantivo próprio. Concreto indica seres reais ou imaginários, de existência independente de outros seres. Então, por exemplo, concreto, tem alguns alunos que confundem substantivo concreto de substantivo abstrato, assim, substantivo concreto é aquilo que eu consigo pegar, e o abstrato é aquilo que eu não consigo pegar. Não é assim que a gente compreende a diferença entre concreto e abstrato. Concreto não é simplesmente aquilo que a gente consegue pegar, porque, como diz aí, indica seres reais ou imaginários. A gente pode imaginar alguma coisa, e só que ele está dentro do substantivo concreto, como a bruxa, por exemplo, né? É um ser imaginário, então ele é um substantivo concreto. Casa é um substantivo concreto. Mas casa, vou voltar um slide. Mas casa não seria comum? Porque indica um nome comum a todos? Sim. Ou seja, ele é os dois. Então, casa é um substantivo comum e um substantivo concreto. Tem professor que diz que é substantivo simples. Ok, é que o substantivo simples a gente diz quando só tem uma palavra. E o substantivo composto é quando tem mais de duas palavras. Por exemplo, substantivo simples, flor. Substantivo composto, beija-flor. Entendeu? Então, o comum e o simples realmente tem a ver.
não está errado. Aí o concreto também, ele também pode ser um substantivo comum, além de ser concreto. Então, o substantivo, muitas vezes, ele pode ser mais de uma classificação, tá? O abstrato indica seres dependentes de outros seres. Por exemplo, então, um substantivo abstrato, ele precisa do sentimento de outro para existir. Então, vamos supor que a solidão, ela não existe sozinha. Ela é um sentimento que eu tenho de estar sozinho. Então, a partir desse momento, ela vira um substantivo abstrato. Quando você ama alguém, né, o amor, o amar, ele é um substantivo também abstrato, porque é um sentimento que depende de mim, depende do outro para existir. Então, o abstrato é isso. Geralmente são sentimentos que dependem do outro ser para ele existir. Ele não existe independente de sozinho, né? É um substantivo que não depende de ninguém para existir. Ele depende, né? Como o ódio, o trabalho, a solidão, são substantivos abstratos que dependem do outro para que ele exista. Então, esses seres existem em função de outros seres, né? O ódio aí é sentido por alguém, é o sentimento. O trabalho é realizado por alguém, é uma ação. A solidão é o estado em que alguém se encontra, é um estado. Ou seja, toda vez que depende de outro ou depende de mim para que ele exista, né, essa palavra exista, esse sentimento, essa ação, esse estado exista, a gente classifica como um substantivo abstrato, diferente do concreto, né, que ele não precisa de outro para existir. Ele existe independentemente, né, do outro, né, como aí a gente viu nos exemplos acima. Então, a formação dos substantivos a gente tem primitivo e derivado. Então, primitivo é aquele que dá origem a outras palavras. Então, tem aí pedra, terra, flor, tá? Esses são os nossos sentimentos. São os nossos substantivos primitivos. Agora, crie um substantivo derivado do primitivo. Então, a gente tem a palavra pedra, que é um substantivo primitivo, certo? Crie uma palavra derivado da palavra pedra, que é primitiva. Pedreira, pedregulho. Da palavra terra, terreno. Da palavra flor, floricultura. Certo? Então a gente consegue. Primitivo é a palavra na sua essência, da onde ela surgiu. E a partir deste substantivo primitivo, a gente consegue formar outros substantivos, só que daí eles são chamados como derivados. Então, na prova ou na atividade, eu posso colocar vários substantivos derivados e pedir para vocês colocarem para mim a qual substantivo primitivo pertence essa palavra derivada. Beleza? O que a gente estava falando agora há pouco, né? Do simples e do composto. Então, simples é aquele que é formado por um radical. Flor, maçã, couve. Composto é aquele formado por mais de um radical. Ou seja, banana, maçã, couve, flor. Tá? Então, lembra de um simples. 2 em diante, pé de moleque, por exemplo, que tem 3, composto. Então, essa é a diferença. E geralmente, aí, como vocês estão vendo no simples, mas flor não é também um substantivo. Esqueci, desculpa. Ai, meu Deus. Comum. Não é um substantivo comum, simples, é o flor? É. Mas então ele é os dois? Sim. Ele é simples e comum. Maçã não é comum também? Sim. E simples também. Tá? Então é isso. O simples e o comum, eles podem se encaixar perfeitamente juntos sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá. Voltando então aqui, para a gente encerrar, sobre substantivo, é isso, tá? Então, substantivo, a gente tem esses que a gente viu: comum, coletivo, próprio, concreto, abstrato, primitivo e derivado, simples, composto.
Esses são os nossos substantivos. Alguns de vocês pode ser que já tenha visto e alguns não, ou só alguma coisa, não tenha visto tudo, mas esse é o fechamento total dos nossos substantivos na língua portuguesa, tá? Depois aí vocês vão dar mais uma estudada, passando tudo para o caderno, aí vocês vão conseguindo assimilar melhor cada um deles. Vamos agora para os artigos, que bem simples também, não tem segredo. Artigo na língua portuguesa não tem muita problematização aí não, tá? Vamos lá. É a palavra que se antepõe ao substantivo. Lembra que eu falei no começo da aula? Quando eu vou saber quando é substantivo e quando a palavra é um adjetivo? Se antes vier um artigo, a palavra seguinte vai ser o substantivo, tá? Então, o artigo se classifica em definido, né, aquele usado para determinar o substantivo, né, masculino, feminino, o, a, os, as. Então, é o definido, que define, né, o gênero masculino e feminino. Então, aí tem um exemplo. O menino foi ao parque. O artigo definido, vamos classificar ele. Menino, substantivo simples, comum, tanto faz. Indefinido, os artigos indefinidos. Aquele usado para determinar o substantivo de forma indefinida, vaga, imprecisa. Vamos supor que eu fale, alguns alunos fugiram da escola. Esses alguns, eu não sei quem são, eu não sei se é só menino ou só menina, não sei quantos são. Eu falei alguns, então não fica indefinido. Então, esses são os usados para os artigos indefinidos. Uma, uns, umas. Se eu falar, por exemplo, um menino foi ao parque. Esse um menino não é de numeral, não é de número um. É que um menino, algum menino. A gente não sabe qual menino foi, né? Um menino foi na escola. Qual menino? João, José? Quem é esse menino? Então ele é indefinido, a gente não sabe, pode ser qualquer menino, tá? Pode ver que depois vem aí o substantivo, menino, confirmando que é um substantivo, porque antes está vindo um artigo. Então, nesse caso, é um menino, substantivo simples, substantivo comum. Voltando, porque já vamos para o adjetivo. Então, artigo, bem simples, o, a, os, as, uma, uns, umas. Beleza? Vamos agora fechar com um adjetivo antes da gente encerrar essa aulinha, né? Para não ficar muito extensa. Aí depois, na segunda parte, a gente vai continuar com as outras classes gramaticais da morfologia aí, tá bom? Então, adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. O bom homem me ajudou. O bom homem me ajudou. Qual é o artigo? O artigo. Qual é o substantivo? Homem. Falou bom? Não. O bom não está classificando, não está caracterizando o homem. Quem que é bom? O homem. Então, o homem é o nosso substantivo, é o nome, né? O substantivo. O bom eu coloquei aí no meio, ele é o adjetivo, porque ele está caracterizando, está classificando se o homem é bom, ruim, alto, baixo, feio, legal, chato, bravo. Tudo que você tiver esse classificador, esse caracterizador de um substantivo, a gente vai classificar como adjetivo. Olha no exemplo de baixo. A vizinha estava alegre. Qual é o nosso artigo? Artigo definido. Qual é o nosso substantivo? Vizinha, substantivo comum, simples. Qual é o nosso adjetivo? Alegre. Estava é um verbo. O alegre que é o nosso adjetivo. Alegre não tem triste? Geralmente o adjetivo você consegue fazer isso. Qual é o contrário? Qual é o antônimo? Né? Alto, baixo, alegre, triste, feliz, triste, aberto, fechado, rápido, devagar. Então, adjetivo a gente consegue fazer isso, o antônimo da palavra, né? Ó, outro exemplo aí, o cidadão brasileiro escolheu seu presidente. Isso é um pouquinho mais complexo. Por quê? O brasileiro sozinho, só a palavra brasileiro, ele é um substantivo simples, né? Um substantivo comum. Só que aí ele está classificando que tipo de cidadão é esse,
né? Então, o cidadão ele pode ser brasileiro, pode ser italiano, pode ser americano. Então, a partir do momento que a gente está caracterizando o tipo de cidadão que ele é, então brasileiro já não é mais substantivo. Se eu falasse, por exemplo, o brasileiro escolheu seu presidente, o é artigo, brasileiro substantivo. Até aí, ok. Só que quando eu coloco o cidadão brasileiro, o que eu estou fazendo? O cidadão virou nosso substantivo e o brasileiro, ele virou o quê? Ele virou um adjetivo. Ah, mas não poderia ser o cidadão brasileiro um substantivo composto? Até poderia se a gente de repente usasse aí, ó, que a gente viu aqui, ó, a nossa junção do composto, que é, por exemplo, aí a banana mais a maçã vira banana maçã, a couve mais a flor vira couve-flor, entendeu? Aqui não é o que está acontecendo. A gente não está juntando cidadão brasileiro vira cidadão brasileiro. A gente está classificando esse cidadão, né? Diferente do composto. Então vamos entender aí como o brasileiro, né? Como o adjetivo mesmo, tá? Não como um substantivo composto. Locução adjetiva é uma expressão formada com mais de uma palavra e com valor de adjetivo. Então, por exemplo, sapato sem meias, touca de bolinha, período da manhã, faixa de idade. Geralmente a nossa locução adjetiva, ela vem vem através de preposição. Então a gente tem que saber quais são as nossas preposições que a gente tem aí. Eu falo que as principais são 21, 22 preposições que a gente mais coloca para os alunos, né, estudarem. Então, sem, o de, o da, o a, ante, após, né, para, perante, com, contra. A gente tem algumas preposições que a gente usa com mais frequência na língua portuguesa. Na locução, toda vez que for locução, é porque vai ter o adjetivo no meio. Então, toda vez que tiver uma locução adjetiva, a gente vai introduzir essa preposição para fazer a locução adjetiva com valor de adjetivo, tá? Então, por exemplo, carinha de anjo. O que eu quero dizer com carinha de anjo? Carinha é um substantivo. De anjo é uma locução adjetiva. Transforma essa locução adjetiva num adjetivo. Pode ser carinha angelical. O angelical virou adjetivo, tá? Período da manhã. Tá uma locução adjetiva aí, né? Da manhã, duas palavrinhas com preposição, é uma locução adjetiva. Transforma esse período da manhã apenas num adjetivo. Período matutino, que matutino é de manhã, vespertino é à tarde, noturno é à noite. Ou seja, a gente consegue transformar. Faixa de idade. A gente não fala faixa de idade, não tá errado, tá certo. A gente fala o quê? Faixa etária. É isso, faixa etária, a gente está transformando a nossa faixa de idade, que é uma locução adjetiva, apenas em um adjetivo. A gente também pode praticar com vários exercícios que eu vou colocar para vocês aí no radar escolar em breve, a respeito dessa locução adjetiva, como transformar uma locução adjetiva em um adjetivo. Vou parar por aqui, senão a aula fica muito extensa. Aí, a partir das próximas aulas aí, que eu já dei um spoiler, a gente vai começar com o numeral, tá bom? Até a próxima aula. Abraço.